TikTok, a rede que mais cresceu nos últimos tempos. E hoje você vai sair daqui sabendo de coisas que você podia crer ser impossível. E o que vocês não sabiam sobre o TikTok é que ele foi originalmente criado por uma empresa chinesa chamada ByteDance e originalmente se chamava Douyin. Muito do sucesso do TikTok pode ser atribuído, às trends. Trends que ultrapassam as línguas e, portanto, as fronteiras do mundo. Porque, é só dança e música. Qualquer povo entende. E com músicas muito viciantes, faz com que até você já queira ter participado. Aposto que você já se arriscou em um passinho de dança do TikTok. Isso faz com que cada vez mais pessoas baixem um aplicativo e, portanto, tenha um crescimento muito mais alavancado. Tanto que muitas celebridades aqui no nosso mundo pop tiveram muitos ganhos de popularidade com o TikTok, contando, por exemplo, com Doja Cat, Bella Poarch e Dua Lipa. E isso já é um dos motivos pro TikTok ter dado tão certo nessa nossa sociedade maluca. E logo depois disso vem o marketing inteligente. Quem aí não lembra daquelas propagandas do TikTok falando que você poderia ganhar dinheiro assistindo aos vídeos dentro da plataforma ou convidando seus amigos? É claro que a gente não ganhou dinheiro assistindo, mas mesmo assim a gente ficou na plataforma. Por quê? Porque a gente gostou, a gente pegou gosto pelo entretenimento que estava lá dentro. E isso fez com que cada vez mais pessoas baixassem e consumissem o conteúdo da plataforma. Isso fez com que ela crescesse cada vez mais. E também, é claro, eu não poderia deixar de mencionar a facilidade de criar conteúdo do TikTok. Uma das grandes peças-chave para que ele hoje tivesse tanto sucesso. Ele conseguiu proporcionar para todo o seu público uma edição simples e fácil que fizesse com que muitas pessoas fizessem postagens super rápidas. E eu não tô falando aqui postagem rápida de, por exemplo, o TikTok ou o Instagram, que também são redes sociais que você pode simplesmente gravar e jogar lá, fazendo com que qualquer pessoa pudesse produzir um conteúdo divertido e de qualidade. Originalmente, ele focava muito mais em ser um editor de vídeo do que propriamente dita uma rede social. E a ByteDance não foi nada boba, levando em consideração que para acelerar a sua entrada no mercado ocidental, ela comprou um aplicativo de música chamado Musical.ly. Esse aplicativo ele também focava em vídeos curtos, mas ele focava mais em juntar vídeos curtos com músicas virais da época. E uma coisa importante é que esse aplicativo da Musical.ly, ele atingia um público que a ByteDance estava querendo muito atingir, que era o público bem mais jovem, adolescente. Após muitas negociações, a ByteDance comprou a Musical.ly por 800 milhões de dólares. E foi aí que o Douyin e a Musical.ly se juntaram para criar o TikTok. E foi aí que o TikTok começou a dar muito certo. Essa capacidade de criar esse conteúdo de vídeos curtos de qualidade tornou ele uma explosão, uma febre em toda a China. E posteriormente, a ByteDance haveria de lançar uma versão para o cenário mundial que se chamava TikTok. Inclusive, é por ele ter se atualizado. E melhorado tanto que hoje ele é uma das potências das redes sociais. Por quê? O TikTok ele tem um dos melhores algoritmos de toda a internet. Ou seja, a frequência com que ele acerta em conteúdos que talvez a pessoa irá gostar é muito maior do que as outras redes sociais. Ele usa inteligência artificial para personalizar o feed de cada usuário, conhecido como For You Page. A inteligência artificial analisa o comportamento de cada usuário, como por exemplo curtidas, tempo gasto em cada vídeo e compartilhamentos. Isso faz com que ele recomende cada vez conteúdos mais relevantes e viciantes para cada usuário. Isso cria um ciclo de feedback positivo para o TikTok, já que os usuários assistem cada vez mais do que o TikTok proporciona para eles. Mas agora vamos parar de enrolação. E vamos falar um dos principais motivos para que ele tenha tido tanto sucesso assim. É claro que eu tô falando do formato de mídia pioneiro em todo o mundo. Claro que eu estou falando da For You Page. A forma com que é extremamente fácil com que você entre no aplicativo e simplesmente comece a rolar a tela consumindo um monte de conteúdo é assustador. Não é à toa que várias plataformas, depois do sucesso imediato do TikTok, começaram a simplesmente plagiar o formato de mídia que o TikTok havia sido pioneiro. Eu tô falando aqui simplesmente de todas as principais plataformas de rede social hoje em dia: Facebook,
Instagram e YouTube, todos eles simplesmente plagiaram o formato de mídia do TikTok. Olhando de um ponto de vista um pouquinho mais científico, a For You Page ela trabalha com dois principais estímulos de recompensa para o seu cérebro. Primeiro, o estímulo da dopamina. Não é segredo para mais ninguém que quando usamos o celular, nós liberamos dopamina no nosso organismo. E o TikTok foca exatamente nesse desejo, pois com um algoritmo especializado, ele manda cada vez mais e mais daquilo que a pessoa gosta, para que assim ela entre em um ciclo de dopamina e praticamente não pare de rolar a tela. E se você pensar, é até um pouquinho assustador, porque você está sendo bombardeado com diferentes tipos de informações a todo momento, mas que ao mesmo tempo são relevantes para você. Isso faz com que você tenha uma liberação de dopamina a cada vez que você rola a tela, pois o seu cérebro está ganhando cada vez mais daquilo que ele gosta. É por isso que a gente vê muitos especialistas falando que o TikTok ele faz muito mais efeito, ele dá muito mais efeito em pessoas com TDAH, pois o hiperfoco dessas pessoas em atividades prazerosas faz com que elas tenham muito mais dificuldade de parar de rolar a tela. E uma coisa muito interessante também, que a gente vai falar aqui, é do segundo estímulo que o TikTok trabalha. Muitas pessoas não sabem, mas nós não recebemos recompensas do nosso querido cérebro apenas por rolar a tela e começar um vídeo novo. Nós também entramos em um estado de recompensa por terminar uma tarefa. E isso é uma coisa que as pessoas não sabem muito. Então imagina, você está recebendo recompensa por começar um vídeo novo e está recebendo recompensa por terminar um vídeo novo. Agora, junta tudo isso com uma For You Page infinita que você vai ver o seu... Mas uma coisa é certa, nós gostando ou não, o TikTok já se tornou uma potência mundial e uma das redes sociais mais influentes, com o seu poder fomentando assuntos que vão desde a cultura pop ou até assuntos também políticos e também, é claro, com as suas famosas dancinhas. Que você vai ver o seu... É muito difícil. É muito difícil fazer sem roteiro. Caraca. Corta e vamos deixar esse negócio aí pra... Já vou até aqui fazer o teste. Aqui, ó, dá certo, pô, dá certo. Para vídeos curtos, fazendo com que qualquer pessoa fazendo com que qualquer pessoa pudesse... Cacete. Inclusive, é por ele ter se atualizado e melhorado tanto